Estamos de volta, é o terceiro bloco do programa Literatura em Foco. Hoje, prazerosamente, eu gravo com o professor doutorando em administração, Maurício Brilhante de Mendonça, ele que lançou recentemente em Manaus o livro Atividade Comercial e Desenvolvimento Regional, com o subtítulo de O Comércio Varejista no Amazonas. Você que é economista, você que está estudando economia, que está estudando administração, você que é professor das escolas públicas, esse livro é recomendado pelo programa Literatura em Foco. Professor, uma pergunta fora do contexto. Como o senhor analisa esse processo nos dias atuais? Como é que o senhor faz uma análise nos dias atuais desse processo? Ok, Abraham. As regras tributárias do Brasil são muito complexas. Nós temos uma carga tributária que ela impacta nos produtos em cerca de 45%, 48% do preço de tudo que nós compramos é imposto. Essa questão é uma questão que tem criado algumas dificuldades para a economia brasileira. Porque alguns países, China, Coreia do Sul, Tailândia, Taiwan, Emirados Árabes, acabam criando uma metodologia de produção, junto com uma infraestrutura de logística, que consegue colocar produtos do outro lado do mundo, ou seja, na América do Sul, mais baratos do que produzidos na própria América do Sul. Então esse cenário é um cenário extremamente complexo hoje para a nossa indústria da Zona Franca de Manaus. Porque se eu estou falando que a carga tributária é 48% e alguém quer produzir no Brasil, e existe uma Zona Franca em que ele vai ter um desconto tributário, obviamente produzir na Zona Franca de Manaus é uma vantagem em relação a produzir em outros lugares do Brasil. Porém, essa carga tributária está tão alta e os nossos custos logísticos são tão altos que, na verdade, cada dia fica mais vantajoso para uma indústria mundial produzir, não no Brasil, mas sim produzir fora do Brasil, em China, em Coreia e outras áreas incentivadas. Não vamos nos negar, esses países também dão incentivos às suas indústrias. E não só países emergentes não, países grandes potências econômicas dão incentivo às suas indústrias. Estados Unidos dá incentivo às suas indústrias, a Alemanha dá incentivo às suas indústrias, Reino Unido dá incentivo às suas indústrias. Então, além de incentivos, dá condições logísticas, condições de transporte e condições burocráticas. É uma coisa muito temerosa também a quantidade de burocracia que os empreendedores e os empreendimentos enfrentam para abrir um negócio, né? Não só em relação à quantidade de impostos, mas procedimentos burocráticos mesmo que você tem que enfrentar para tirar um alvará de funcionamento, para tirar uma nota fiscal que seja, um registro na Receita Federal, na Secretaria de Fazenda, na Secretaria de Fazenda do município. Para começar, já são 3 secretarias de Fazenda, né? Estadual, federal e municipal. Então, nesse contexto, é claro, a Zona Franca de Manaus é uma política importante, porque ela tem um contexto ainda hoje, um contexto geopolítico muito forte. Nós somos o único projeto, a Zona Franca de Manaus, tem que ser dito, é o único projeto de política pública federal que funciona para toda a Amazônia Ocidental, que não é um território pequeno, é um território grande, um território rico, e que o Brasil precisa ter olhos com muito cuidado para as suas riquezas naturais, porque essas riquezas naturais estão sendo observadas por outros países. Então essa política da Zona Franca, ela existe, ela é necessária, mas em termos de competitividade de negócios, nós precisamos ir além dos incentivos fiscais, né? Precisamos ter portos que funcionem, aeroportos que funcionem bem, estradas que permitam, ferrovia que seja o caso também, que permitam que nossos produtos cheguem aos nossos mercados consumidores. É preciso que se diga, são produtos que são consumidos no Brasil. As TVs que são fabricadas aqui, as motos que são fabricadas aqui, um percentual muito pequeno delas apenas é importado. O grosso do consumo delas é no Brasil. E também, eu acredito assim, não posso falar só da zona... A Zona Franca de Manaus, ela não é um projeto apenas industrial. Ela é um projeto também comercial e um projeto agrícola. Esses incentivos fiscais, eles têm que ser amplos. Eu até acho, agora nós estamos numa discussão de ação direta de inconstitucionalidade. Eu acho que o Amazonas tem razão nesse sentido. Eu acho que nós não poderíamos ter só o incentivo fiscal em IPI, imposto de produtos industrializados e imposto de importação. Eu acho que tinha que ser mais amplo realmente em outros incentivos, né? Mas que também não fosse apenas para a indústria, fosse também para a área comercial e para a área agrícola, né?
eu acho que ainda dá tempo de assim, eu participo de algumas discussões na associação comercial e a gente ainda tem um sonho de ver novamente o comércio varejista de Manaus como se fosse, por exemplo, um grande free shop, né? Já que nós somos uma atração turística pelas nossas belezas naturais, há chances ainda do comércio varejista ser novamente um comércio de consumo, um turismo de consumo. Tá? Agora, nesse processo, nós temos o atravessador, que compra e repassa, por exemplo, para o pequeno comerciante que está na calçada, que não paga imposto, que não recolhe imposto e que faz uma concorrência desleal. Como é que o senhor analisa isso? Eu concordo. Esse é um problema social muito sério, muito grave, que é o do trabalho informal, né? Eu diria que é o trabalho, mais do que informal, é um trabalho degradante até para o próprio trabalhador. E, assim, eu tenho uma percepção muito clara de que por trás de todo vendedor de rua tem um empresário corrupto. Um empresário que está usando aquela força de trabalho sem pagar carteira assinada, sem pagar IPTU, sem pagar nota fiscal, ICMS, ok? Então ele usa de uma força de trabalho informal. E aquele trabalhador que está ali por diversos motivos, de situações históricas, situações sociais, ele também está desprotegido. Não pode ficar doente, não tem aposentadoria. Embora eu acredite que eles sejam trabalhadores que consigam uma boa renda ao final do mês. Porque isso também é uma coisa que nós temos que entender. A cultura da compra na rua existe. Existe no Brasil e existe fortemente em Manaus. Mas é preciso perceber que a compra na rua envolve riscos. Se for alimento, envolve risco para a nossa saúde. Se for produto acabado, envolve risco de qualidade. Você pode estar comprando um produto sem qualidade, sem garantias. E risco também no trabalho. O trabalhador está sem condições previdenciárias, não pode ficar doente, porque se ele ficar doente ele não vai faturar. Se ele ficar doente ele pode perder o local dele ali de trabalho para um outro concorrente, né? Essa questão é uma questão grave e é uma questão que precisa realmente ser organizada, porque o planejamento de cidade o planejamento de cidade envolve essas questões. Nós precisamos, por exemplo, de ter espaços onde nós podemos caminhar pela rua, observar lojas, conviver com as pessoas, tomar um café sem ter que toda hora estar esbarrando com um vendedor aqui e outro ali. Tá certo. Professor, infelizmente, televisão é tempo. Nós chegamos ao final do programa e agora o senhor tem a oportunidade de se despedir. Ok, eu agradeço a oportunidade. A discussão do tema é importante. Eu acho que o livro pode ser encontrado na Livraria Valer. É um livro que traz... O principal motivo desse livro é fomentar que outras pessoas estudem o comércio varejista. Tá certo. Eu agradeço a participação do professor Maurício Brilhante de Mendonça, mas agora vou falar com você que está me assistindo. Você quer assistir esse e outros programas do AmazonSat? Vai lá no nosso portal de vídeos, www.amazonsat.com.br. Você quer conferir as últimas notícias da região norte? Principalmente você que não mora na região norte? Vá lá no acesse a internet, o nosso portal, portalamazônia.com.br. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/Literatura em Foco. Ou você pode também nos acompanhar no YouTube, youtube.com, canal AmazonSat. Obrigado pela tua audiência, pela tua companhia e o convite para nos encontrarmos na próxima semana. Claro, vamos falar de livro, um outro livro para você. Um grande abraço e até a próxima semana.